Salve, salve galera, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do apito final com o Neto reagindo a essa goleada aí, né, que atropelou o Madureira. O Flamengo fez 8-0, 4 gols de Pedro, 2 gols de Paquetá, gol de Samuel Lino e muito mais. Vamos ver a reação de Neto depois desse jogão do Flamengo. Sem mais enrolação, hein, galera, que agora é Se aí direto no Maracanã, 8-0, agora é o seguinte, Paquetá 2 gols, pelo menos o que eu sabia até agora, filho, 4, eu já te chamaria antes, é que o Cascão falou, não, deixa ele lá, deixa ele tomando chuva lá, o Thiago Carvalho, que ele tá muito forte, né, 4 do Pedro, 2 do Paquetá, ó o Paquetá indo pra seleção, ele fez 2 gols contra o grande Madureira, né, o Madureira, 2 gols do Paquetá, 4 do Pedro e os outros 2? Um contra e gol contra e um gol do Samuel Lino. O Samuel Lino é que parece que a Nicole ficou brava com esse rapaz aí, não foi? A moça lá, aquela moça ficou brava com ele, que eu vejo tudo no Léo Dias. Você viu o beijão que o Léo Dias deu de língua aqui na Band? No namorado? Foi? Acho que foi até aqui. Acho que é aqui que é o melhor da tarde. Ô, conta pra mim tudo que tá acontecendo e o Fla-Flu, hein? Que por sinal, nós aqui é Fluminense. Pois é, craque. Muito boa noite pra você, boa noite Marília, Godoy, pra todo mundo ligado aqui na tela da Band. Fim de jogo aqui no Maracanã, 8-0, como você já adiantou. Agora, você deve estar se perguntando, Neto, o Flamengo, a crise passou? Olha, a noite começou com crise aqui, protesto do torcedor, muito satisfeito com os 2 vice-campeonatos, um pro Corinthians e o outro pro Lanús nesse início de temporada. E depois do jogo, mesmo com os 8-0, o torcedor do Flamengo voltou a protestar aqui no Maracanã. Vou dar um panorama sobre a partida. O Flamengo começou melhor o jogo, é claro, logo aos 4 minutos de jogo já abriu o placar, gol do Paquetá, o gol chegou a ser revisto, mas depois foi confirmado pelo árbitro de vídeo, e aí posteriormente o Paquetá fez um segundo gol, 2-0 o Flamengo, o terceiro gol foi contra, Madureira teve um jogador expulso, e aí depois que esse jogador do Madureira, o Wallace, camisa 10, foi expulso, aí o Flamengo passeou dentro de campo, teve um gol contra do Jean, 4-0 ainda nesse primeiro tempo, depois no segundo tempo, mais 4 gols do Flamengo. Pedro, que já tinha marcado 1 aos 43 do primeiro tempo, marcou mais 3 no segundo tempo. E ao apagar das luzes, Samuel Lino fechou o placar 8-0 para o Flamengo, 11-0 no placar agregado. E agora o Flamengo enfrenta então o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Thiago, qual é a crise, irmão, do Flamengo? A crise veio que perdeu para o Corinthians a Supercopa. A crise veio que perdeu para o Lanús do Maracanã, também a Recopa, né? A crise veio daquilo que se gastou do Paquetá. Um time que ano passado ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro. Aonde está a crise? Você que está aí do Rio, donos da bola, tudo que se faz no Rio de Janeiro, aonde está a crise? A crise está que o Felipe Luiz não é tudo aquilo, a crise está que os jogadores não sei o quê. Aonde está? Eu vi hoje, lendo as coisas que eu gosto de escutar, a rádio aí, né? Eu vi que a torcida está seguindo os jogadores em festa, que a paz acabou porque eles não quiseram atender a torcida organizada. Aonde está a crise? Vamos pontuar. A crise está no Felipe Luiz. Se ele perder para o Fluminense, ele pode cair, porque se ganha um jogo de 1-0, se ganha nos pênaltis hoje, vai. Mas se eu perder mais um título, que eu já perdi Supercopa, eu já perdi Recopa, e se eu perder para o Fluminense, aí a crise vai vir a cavalo ou não? Não, muito bem colocado, craque. A crise é justamente falta de performance aqui no Flamengo. Porque tem a questão do Paquetá, uma contratação muito cara, mais cara da história do clube, mas o Paquetá tá longe de ser o principal alvo do torcedor, inclusive hoje marcando 2 vezes, fez gol no clássico contra o Botafogo também. O Felipe Luiz é um dos principais alvos dessa crise no Flamengo. Ele tem sido xingado aqui na arquibancada, algo que não era muito comum recentemente no Flamengo. O Felipe sempre foi muito respeitado por aqui, mas a falta de performance, o vice-campeonato pro Corinthians é aquele start na atenção aqui do Flamengo, eu posso dizer assim. E aí, a falta de performance nos jogos subsequentes fazem com que o torcedor comece a ficar insatisfeito com o Flamengo. Agora, a derrota pro Lanús aqui no Maracanã e do jeito que foi, de virada na prorrogação 3-2,
Perdendo já no jogo de ida lá na Argentina e depois perdendo aqui no Maracanã, lotado também, mais de 65 mil pessoas, foi o estandarte total, assim, da crise. Aí teve protesto lá no Ninho do Urubu, torcida organizada levando aqueles cartazes, cantando na porta do centro de treinamentos do Flamengo, e hoje não foi diferente. Antes da bola rolar, teve protesto aqui dentro do Maracanã, protesto do lado de fora do estádio, e mesmo depois dos 8-0, com o apito final, o torcedor continuou cantando aqui, time sem vergonha, cantando que domingo é guerra, que ganhar o Carioca é obrigação, etc e tal. Ô, Thiago, fica com a gente aqui. Dá pra deixar todo mundo junto aqui? Pra eu colocar a Marília, o Godoy e também o Quesada? Qual é a crise da equipe do Flamengo, Quesada, em relação ao Felipe Luiz? Ele perdeu os 2 títulos. O que fizeram com o Rogério Ceni? A mesma coisa. O que fizeram com o Renato? A mesma coisa. O que fizeram com todos os treinadores que passaram... Dorival. O Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, onde ninguém queria colocar o Pedro Gabigol, ele foi lá e colocou, mandaram ele embora do Brasileiro. O Felipe Luiz corre o risco de ser mandado embora em relação ao jogo do Fluminense, mas também, se ganhar, ele ganha um corpo aí pro Brasileiro Libertadores, Quesada. Certamente, se ganhar o título, ele vai ter a tranquilidade, porque é o único título que o Flamengo vai disputar nesse primeiro semestre, né? Depois, a reta final de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, tudo acontece no segundo semestre. Eu tenho certeza absoluta, desculpe a redundância, porque certeza é certeza, ou é dúvida é certeza, mas eu tenho certeza absoluta que se fosse a administração anterior do Landim, já tinha mandado embora. Braz, a gente estaria falando do terceiro técnico sob o comando dessa gestão aí, na sequência. Porque com o BAP mudou a história. O Flamengo trocava de treinador. Desde que o Abel chega ao Palmeiras, são 9 treinadores diferentes no Flamengo. Olha só que coisa. Imagina do Vasco. O Vasco dobra, 18. Godoy, o que você enxerga dessa crise em relação a um time que ganhou Libertadores e Brasileiro ano passado, mas perdeu a Supercopa pro Corinthians, lá em Brasília, perdeu pro Lanús os 2 jogos, perdeu o título, e agora eu posso tirar isso contra o Fluminense, que, por sinal, Fluminense é um dos melhores times do Brasil nesse ano. Neste momento. Nesse momento é o Fluminense. Mas o comportamento do torcedor brasileiro, torcedor, fala que é torcedor brasileiro, independentemente de instituição organizada ou não, o comportamento do torcedor brasileiro é um comportamento muito imbecil, porque para ele a satisfação é ofender, a satisfação é magoar, a satisfação é extravasar a sua raiva ou a sua frustração, desrespeitando o trabalho que foi feito e desrespeitando a possibilidade de se fazer ou de se repetir aquele trabalho bem feito. O Felipe Luiz conquistou o que conquistou com competência. Mas foi ele ou foram os jogadores? Foi ele administrando os jogadores. Sabe o que eu acho? Tinha Às vezes participação dele. Teve a participação dele. Você disse em relação à torcida. Mas eu acho que nós também, da imprensa, a gente não elogia muito, mas muito, porque todo mundo já fala, olha o Felipe Luiz. Me parece que a gente tem que também ter esse bom senso daquilo que, né, precisa ter em relação a isso. Será que ele é tudo isso mesmo? Não, ele pode não ser tudo isso, mas conseguiu ser tudo isso. Tá bom. Então, que é diferente. Então você vê um clube como o Flamengo, o torcedor ofendendo e xingando. Um clube como o Palmeiras, quer dizer, Flamengo e Palmeiras vão lá em cima, ofendendo e xingando o treinador também. Então a insatisfação do torcedor é esse comportamento imbecil. Quando o time precisa do apoio, o apoio no momento ruim, precisa do apoio. É só o Corinthians agora. Precisa do apoio, não precisa... É só o Corinthians. Não precisa de ameaça, não precisa de pressão. É só o Corinthians. Então é um comportamento imbecil. Tá certo, Godoy, mas você tá muito rude. Eu acho que você tem, com 70 anos, você tem uma bala no peito. Né? Você tomou 4 tiros, você tem uma bala aí. E você ainda continua desse comportamento. Calma. Não, fica na sua. É a idade. Relaxa. É a idade. Você tem uma bala aí. É a idade. Para com isso aí. Marília Ruiz, o que pensar dessa crise do Flamengo pra gente voltar com o Thiago Carvalho direto do Maracanã, 11h20, meu irmão. E o programa vai até meia-noite? Até meia-noite hoje? Vambora, hora que vamos tocando o barco aí. A gente vai tocando o barco, daqui a pouco tem Fluminense e Vasco. Já comeram pizza do Didio? Já comeram, todo mundo comeu pizza. Cadê a pizza aí? Deixa eu mostrar a pizza aí.
Dá aí a pizza aí, vamos lá. Sair do estúdio. Você acha que o Felipe Luiz cai se perder pro Fluminense? Acho que a pressão vai ser muito forte, Neto. Eu acho que a crise, no caso do Flamengo, ela tem uma expressão que o Flamengo usa e serve para tudo, que é a coisa do outro patamar. A renovação do Felipe Luiz no final do ano já trouxe para ele uma grande pressão, porque foi um pouco arrastada, porque teve troca de declarações na imprensa, porque o BAP e o Boto falaram um pouco demais, falaram, eu trago esse, eu trago o Klopp, qualquer um quer ser técnico do Flamengo. Eles diminuíram a importância de um técnico que assumiu o time na véspera de uma semifinal e ganhou tudo que ele podia ganhar. Ele ganhou Copa do Brasil, estadual, Libertadores e Brasileiros. Ele ganhou tudo. Não esquecer que o time do Flamengo é monstruoso, Sim, né? mas ele só perdeu a Copa do Brasil porque o Flamengo resolveu fazer do jogo com o Atlético Mineiro no ano passado a apresentação de todo mundo que chegou. Saúl, Samuel Lino, virou uma grande festa no Maracanã. O Flamengo não ganha do Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro que passa. Então, acho que a pressão começa ali, quando arrasta. Aí, quando começa o ano, o planejamento não vamos jogar o estadual até tal, o time vai descansar. E aí a direção resolve, não descansa mais não, vai jogar contra o Vasco. Aí acho que entrou muita areia, o Thiago tá lá, pode contar, mas acho que desde a renovação entrou um pouco de areia. Como assim você não quer ficar no Flamengo por qualquer dinheiro? E ele não quis qualquer dinheiro, ele quis mais dinheiro. Vamos lá. O Thiago, primeiro você tá arrebentando aí maravilhosamente bem e aí você termina do jeito que você quiser e das informações que você tem, que daqui a pouco nós vamos falar de Fluminense e Vasco, que foi um jogão de bola que eu assisti e que o Vasco até teve mais volúpia, mas estilo Fernando Diniz. No final, o Ganso é que foi o cara, diga-se de passagem. Não, porque o Ganso é o Ganso. Quem nunca viu o Ganso jogar? Thiago Carvalho, monstro, tá bonito, hein? Obrigado, craque. Bom, só para arrematar então, a análise da Marília é perfeita. É justamente isso. No momento que o Flamengo tem que renovar com o Felipe Luiz, que precisava estender esse contrato, o Felipe não aceita a primeira proposta porque ele entendia que era muito inferior a primeira oferta que ele entendia que ia receber na primeira prateleira de futebol brasileiro, digamos assim. Felipe tinha conquistado o Campeonato Brasileiro, conquistado a Libertadores e entendia que ele estava num outro patamar, ou seja, que ele precisava de ser valorizado por aquilo que ele tinha apresentado. O Flamengo entendia que não, que o Felipe ainda era um treinador que estava começando a carreira, então que ele poderia aceitar um trabalho ou pelo menos um salário inferior ao que ele esperava. Nesse entrave, o Flamengo começou a abrir mercado, procurar outras opções, até que o Felipe aceitou também entrar nos moldes do Flamengo e renovarem o contrato. Além dessa questão que acontece no início da temporada, o Flamengo também começa o Campeonato Carioca com o time sub-20, como a Marília mesmo disse. E aí esse time sub-20 performa muito mal, perde os jogos. E aí quando o Flamengo se vê pressionado a talvez ter que jogar o quadrangular de rebaixamento do Campeonato Carioca, ele interrompe o planejamento que estava sendo feito, blindando os jogadores que faziam a pré-temporada e falando, vocês vão jogar o clássico contra o Vasco. Então o Flamengo já estreia na temporada com um retrospecto muito ruim, que vinha do time sub-20 e precisando reverter isso. Mediante a isso, ainda teve a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, e aí juntando tudo isso, a performance abaixo, já que o planejamento foi interrompido, o Flamengo sofre a pressão na arquibancada até esse momento. Tá bom, Thiago, parabéns aí, muito obrigado de você ter junto com a gente aqui no apito final, né? Que por sinal, você sempre é muito bem-vindo e você tá um gato, só para deixar bem claro para você, você tá gatão, valeu? Ô, craque, muito obrigado. Obrigado pelos elogios, o carinho, tua generosidade de sempre. É um prazer estar com vocês. Precisando, é só chamar, estamos sempre por aqui, tá bom? Tá bom. Forte abraço. Amanhã, 6 horas da manhã, você entra no Bora Brasil. Tá legal? É o seguinte, ó, a gente vai falar do Fluminense e Vasco, né? Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo. Vimos aí que Neto, né? Ele ficou, né? Vamos dizer assim, rendido ao Flamengo por ter essa goleada, né? Qualquer time que consegue golear assim, né? De 8-0 e o Flamengo foi lá e goleou. Claro, precisa fazer isso em jogos difíceis e jogos importantes, que era contra o Corinthians, contra o Lanús e contra o Fluminense, né? E agora vai ter a chance no domingo, no final do campeonato aí carioca, para fazer isso, mostrar realmente que merece os elogios da torcida. Então, o Flamengo tem tudo aí para reverter tudo isso. Comente sua opinião aqui pra gente, se gostou do vídeo, galera, se inscreva no canal. Se você também tá confiante, qual é o seu placar para o jogo contra o Fluminense aí no domingo, que vamos estar aqui comentando junto com vocês. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.